Então, peraí, deixa eu ajeitar a iluminação, deixar bonitinho, vocês conseguem enxergar. Ah, tá dando pra ver? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras e senhores. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Alfinísia Freire, a disciplina é História. Meu nome é Vitor, todo mundo já me conhece, né? Mas enfim, a gente vai dar continuidade hoje à aula que começamos ontem a respeito de mitos e práticas sociais na Grécia Antiga. Lembrando que nessa unidade a gente vai trabalhar com gregos e romanos, né? Na aula passada a gente começou falando sobre as Olimpíadas, que falamos inclusive sobre as Olimpíadas Verdes, que são as Olimpíadas realizadas pelos indígenas. Mas a Olimpíada em geral, o nome em si vem de Olímpia, que é em homenagem à cidade de Olímpia, justamente por isso surgem as Olimpíadas. Tá? Então surgiu em Olímpia, na Grécia, essas atividades, esses jogos, que hoje acabaram culminando, hoje a gente já conhece como as Olimpíadas, tal, todo o desenvolvimento, toda a forma que a gente conhece hoje, que infelizmente aconteceria esse ano, inclusive, lá em Tóquio, mas por conta da pandemia. Lembra que eu falei na aula passada, inclusive, essa é somente a quarta vez que há o cancelamento ou adiamento das Olimpíadas. As outras 3 vezes foi por conta das grandes guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial, lá em 1916, e e a Segunda Guerra, a guerra seguinte, foram duas Olimpíadas que acabaram sendo canceladas, né? Que foi em 1940 e em 1944. Então, 2020, essa vez, é a quarta vez apenas que a gente tem esse adiamento, só para vocês terem ideia de como é a situação, o que é a pandemia. Somente 2 guerras mundiais foram capazes de adiar ou cancelar uma Olimpíada, e de repente a gente está vivendo algo completamente novo. Nós aqui, eu aqui, do outro lado da telinha, vocês aí estão fazendo parte da história. Olha só, né? Enfim, aí na aula passada a gente falou também um pouquinho sobre as Olimpíadas de Matemática no Brasil, tá lá da página 110 e tudo. Mas aí hoje a gente vai continuar com a página 111, a partir da página 111, começando com humanismo. Então, pega o livro didático de vocês, vamos jogar duro aí, vamos dar essa continuidade, essa trabalhada em cima disso. De que forma? A gente começa aí na página 111. A partir dos séculos 4 e 5 a.C., a cultura grega tornou-se mais humanista. Como assim? Só o próprio nome, né? Humanismo, humano, a ênfase muito maior no homem, na humanidade em si. Né? Então, ele passou a valorizar muito mais as capacidades humanas, como a criatividade e a sabedoria. Pô, como assim? Quer dizer que antes não se prestava atenção nisso? Sim, mas vai ser a partir desse período mais ou menos que os gregos vão começar a ter um olhar mais apurado em relação às próprias capacidades humanas, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de arquitetura, das esculturas, das engenharias, tá? E aí então o homem ele vai começar a produzir, vai ser nesse período mais ou menos que surgem as questões filosóficas, inclusive, tá? E que vão acabar influenciando todo o pensamento, como a gente conhece, inclusive, hoje. Hoje em dia, até hoje, a gente é influenciado muito por essas filosofias, por todo o pensamento surgido na Grécia, ainda lá no período de 4 e 5 a.C. Claro que a gente sofreu influência também do pensamento de outros povos. Os próprios gregos eles acabaram sofrendo influência do pensamento de outros povos que vieram antes deles. Mas foi a partir deles, a partir dessa visão eurocêntrica, inclusive, é que vai fazer com que a gente hoje, enquanto sociedade, acabe enxergando a Grécia como uma base de muito do conhecimento que a gente tem hoje em dia. Inclusive a ideia de democracia. Lembra que a gente falou na aula passada também? Então, na arquitetura, na pintura e na escultura gregas destacavam-se os ideais de beleza, perfeição, equilíbrio e harmonia do corpo humano. Inclusive foram os gregos eles foram os primeiros povos a
enxergar essa ideia de beleza, a construir esse imaginário, esse ideal de beleza. Aqueles corpos perfeitos, aquele corpo, aquele tórax todo dividido, o abdômen todo, o povo tudo fortão, tudo bonitão, as mulheres também tudo cheio de curvas, tudo bonitinho. Mas é uma ideia que eles construíram e que eles acabaram difundindo isso para o mundo inteiro. Vocês vão ver depois, quando a gente for falar sobre Roma, por exemplo, Roma vai ter uma construção desse ideal de beleza também baseado no ideal grego, principalmente quando eles têm o período do Renascimento, que vai ser, como o próprio nome diz, o renascer. O renascimento é o renascer da própria cultura grega, porque entre esse surgimento da Grécia e o desenvolvimento de Roma, você vai ter um longo período dentro desses dois espaços, né, que diversos manifestos culturais, manifestações artísticas, movimentos artísticos vão surgir durante isso. Então, o período do Renascimento, eles vão olhar para trás porque eles encontram nos ideais de beleza gregos antigos, eles vão encontrar nisso um jeito de vida, um jeito de viver, né? Mas então os gregos vão ser os primeiros a começarem a construir esse ideal de beleza, não somente na questão das esculturas, como é mais fácil a gente conseguir visualizar essa questão de beleza, mas também muito na questão da arquitetura, o modo de construir os monumentos, construir os castelos, fazer as grandes obras gregas. Eles vão ter essa visão dos ideais de beleza, né? Os gregos, eles vão desenvolver estudos de arquitetura, medicina e matemática, principalmente na área da geometria. Inclusive, a geometria eles vão utilizar muito para a produção de suas esculturas e, claro, de sua arquitetura, né? Então, eles acabam ficando interligados, né? Arquitetura e matemática. Então, você que pensa em fazer arquitetura, ainda está um pouquinho distante, né? Mas se pensa em fazer arquitetura daqui a anos, lembre-se, vai ter muita matemática. Engenharia, vai ter muita matemática, tá? Então, começa a se preparar, tudo culpa dos gregos, viu? Não, teve outros povos antes que foram culpados também, mas os gregos também são culpados. Então, vamos meter porrada nele. Entre o final do século 8 a.C. e o início do século 6 a.C., criaram a filosofia. Olha só, a filosofia é aquela parada massa que faz você viajar assim, tal, por completo. Eles vão criar a filosofia, ciência que estuda o pensamento humano. Tá vendo por que surgiu o humanismo, como teve esse fortalecimento do humanismo? Porque o humanismo ele vai mexer com a criatividade, a sabedoria. Então, quem melhor para poder falar sobre sabedoria, falar sobre conhecimento do que a própria filosofia? Já que a filosofia estuda justamente o pensamento humano, a construção desse pensamento da humanidade. E também o comportamento social, né? Filósofos como Aristóteles, Platão e Sócrates desenvolveram ideias a respeito de como viver em sociedade, de como os governantes devem agir e do sentido da vida e da morte. Então, a própria democracia que a gente falou na aula passada, ela vai ter muita influência desses filósofos. O pensamento, a construção da ideia de filosofia, a construção desse pensamento humano, do comportamento das sociedades, vão ser extremamente influenciadas pela filosofia. E isso vai acabar, através desse desenvolvimento todo, influenciando no modo de pensar que a gente tem hoje, inclusive. Forma que a gente vive em sociedade, forma que a gente está em contato o tempo todo, até mesmo assistindo essa aula aqui, ou então conversando com seus pais, com seus irmãos. Tudo isso já foi estudado, já foi analisado de certa forma, claro, não exatamente da forma que a gente conhece hoje, porque a própria humanidade ela vai se desenvolvendo, né? Mas as bases do pensamento
da construção desse pensamento estão lá na Grécia através desses estudos filosóficos. Mitologia e religião. Cultura grega foi muito influenciada pela religião, claro. Os gregos eram politeístas e acreditavam na imortalidade de seus deuses, que teriam poderes sobrenaturais e viviam no Monte Olimpo, no norte da Grécia. Então, gregos eram politeístas. A gente já falou algumas vezes sobre o que é o politeísmo, né? Mas vale a pena sempre a gente lembrar. Poli é a ideia de vários, múltiplos, né? Teísta, o teísmo é relacionado a Deus. Então, se a gente fala que eles eram politeístas, significa que eles acreditavam em vários deuses. Tá? Então, dentro da cultura grega, a gente vai ter lá o politeísmo, dentro de várias outras culturas vamos ter sociedades, religiões politeístas, não somente na Europa, como na Ásia, na África. A própria ideia da religiosidade africana, candomblé, umbanda, é uma crença politeísta, se a gente for enxergar os orixás como sendo deuses. Então, se eles são divindades, se estão relacionados a elementos naturais, a questões da natureza, são vários deuses, então a gente pode dizer que é uma religião politeísta. E aí a gente para se questionar, inclusive, o seguinte, por que as pessoas conseguem respeitar tanto a cultura, a religiosidade grega, sendo eles politeístas, mas não se respeita as religiões de matriz africana, também sendo politeístas? Por que a gente vê tanto filme aí falando de deuses, né? Zeus, ou semideuses como Hércules, Zeus, Poseidon, Marte, não sei quem quiser aí também, porque a cultura grega vai influenciar a cultura romana, né? Que também vai ter vários deuses. Então, se enxerga de forma respeitosa até a história desses outros deuses, mas eles não conseguem enxergar, a nossa sociedade atual não consegue enxergar de forma respeitosa a crença da religiosidade africana, dos iorubás, dos bantus, com seus vários deuses, com a ideia dos orixás. Por que será, né, gente? Então, eles acreditavam então na imortalidade de seus deuses, que eles viviam lá no Monte Olimpo, tá? No norte da Grécia. Para quem já assistiu Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, tem lá o Monte Olimpo, né? Onde eles vão ter um encontro com a deusa Atena, que é a deusa da guerra, por exemplo. Então eles teriam poderes sobrenaturais, eles eram sobre-humanos, né? Eles tinham diversos poderes, estavam acima de todos. Claro que não ia descer na terra assim para chegar e quebrar alguém na porrada, assim, porque xingou Deus, xingou Zeus. Porque Zeus, aquele sacana, ele, eu pedi uma bicicleta no Natal e não veio, Zeus miserável. Aí Zeus vai descer na terra, fala assim: é o que, meu irmão? O que é? Quebrar na porrada. Não fazia isso, né? Até mesmo porque um peteleco de Zeus matava, arrancava a cabeça para o coitado da pessoa. Arranca a cabeça dele. Eles acreditavam que as emoções e as ações divinas interferiu no cotidiano e no destino das pessoas. Então, digamos lá, um dos deuses está lá triste. Consequentemente, o que é que acontecia? Uma praga recaía sobre o mundo. Ou então, um dos deuses estava brigado lá com a esposa. Aí começava a jogar um monte de raio na terra, assim, porque estava revoltado, né? Essa ideia das emoções, de que essas emoções, essas ações divinas poderiam ocorrer de acordo com a emoção que eles estavam sentindo naquele momento, né? Então, se estava revoltado, ele poderia jogar uma praga na terra, jogar um monte de raio, jogar uma chuva torrencial, ou se estivesse feliz, como, por exemplo, a gente vê muito essa questão das oferendas, né? Ocorriam as oferendas também, ou sacrifícios humanos, por exemplo, que a gente vai ver
que na própria cultura grega, na cultura romana, vai ter uma coisa ou outra falando sobre isso. Tipo, é uma oferta que está sendo dada a um desses deuses para ele poder ficar contente. E aí, ficando contente, o que é que ele vai fazer? Ele, opa, olha, tá me dando esse bode aqui, eu gosto de bode, fazer um churrasquinho, né? Pá, então, tô feliz. Vou abençoar a agricultura de vocês esse ano por conta desse bode. Então, ó, emoção positiva. Então, a divindade vai chegar e vai chegar lá e interferir nesse cotidiano, né? Vai chegar e vai dar uma boa colheita para eles, ó. Vai colocar uma chuvinha assim, ó, bem básica, tá? Nada muito forte, nem muito fraco, mas para que eles possam ter uma boa produção naquele ano, boa produção da agricultura naquele ano. Massa, né? Então, muitas histórias e aventuras acabam envolvendo os deuses. Deuses, semideuses e heróis que compõem essa mitologia grega. O nascimento da deusa Atena, por exemplo, é narrado no mito que Zeus chama Hefesto para curar sua dor de cabeça. Gente, peraí, Atena vai nascer porque Zeus estava com dor de cabeça e pediu pro cara uma aspirina? Como assim? Então, com um machado, Hefesto, imagine só, querido, você tá com dor de cabeça. Não façam isso em casa, tá, gente? Isso não tem comprovação científica, tá? Então, assim, seu irmão tá com dor de cabeça. Aí tá lá sofrendo, ele pede uma aspirina pra você e você faz o quê? Ao invés de pegar uma aspirina, pega um machado. Dá uma pancada com o machado na cabeça do seu pobre coitado do irmão. Vai sair um deus, uma deusa da cabeça dele? Não, vai sair miolo, né? Vai escorrer, tal, você vai ser preso, inclusive. Nunca mais vai sair da cadeia. Então, melhor não, né? Mas o caso de Zeus foi diferente. Zeus estava com dor de cabeça, Hefesto chegou com a machadinha dele lá, tacou-lhe a machadada na cabeça de Zeus, e o que foi que aconteceu? Saiu Atena, linda, maravilhosa, lá, vestida com armadura completa. Atena, com a machadada dada na cabeça de Zeus, Atena simplesmente saiu lá com a armadura. De boa, assim, opa, nasci, tô aqui, completa, maravilhosa, linda. Se me encarar, também dou porrada. Venha não. E aí, por conta disso, por conta dessa forma de nascimento, os antigos gregos a consideravam a deusa da sabedoria e da guerra. Por que da sabedoria? Porque ela vai sair justamente do cucuruto lá da cabeça de Zeus. Por que da guerra? Porque, primeiro que foi através de um golpe de machado, essa relação de machado, guerra, briga e tal, e ela já saiu lá toda de armadura. Ah, professor, mas isso aconteceu de verdade? Então, deixa eu te contar. Eu não estava lá. Eu não vi. Mas, se estão dizendo... Se está na internet, é verdade. Né? Não. Tá. É um mito. É a ideia de mito, é a criação de mito, é a criação de uma história para poder remontar essa ideia, essa mitologia, né? E aí a gente vai ver, inclusive, vários filmes. Para quem... Vocês que gostam, assim, assistam Percy Jackson, por exemplo. Percy Jackson é um filmaço, muito bacana, tal, que fala um pouco dessa coisa da Grécia, né, do Minotauro, tal. A gente vai falar de Minotauro daqui a pouco. Do Minotauro, essa ideia de mitologia, essa relação dos deuses, semideuses e humanos, a forma que eles lidavam com as emoções, com o cotidiano, né? Enfim, os deuses com aspectos humanos. Os antigos gregos representavam seus deuses com aparência e personalidade humanas e com sentimentos típicos dos seres humanos, como amor, solidariedade,
coragem, raiva, inveja. Então, os deuses, eles acabavam tendo feições humanas, eles acabavam tendo o rosto, o corpo, na sua grande maioria das vezes, humanos. Minotauro, por exemplo, ele já vai ser um pouco diferente, porque ele vai ter uma cabeça de touro, mas vai ter um corpo humano, né? Ou, por exemplo, tem... eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui, não. Ou, por exemplo, eu dei uma pausa no vídeo, por isso que pode ter um negócio meio diferente. Ou, por exemplo, os centauros, que eles não eram divindades, claro, mas eles faziam parte desse cotidiano da mitologia grega, que eram que enquanto o Minotauro era a mistura de homem com touro, era o tronco de um homem com a cabeça de touro. Tinha os centauros, que eram o corpo de um cavalo, só que no lugar da cabeça do cavalo você tinha o tronco, a parte superior do corpo de um humano. Claro que eles vão ter uma força sobrenatural, né? Tem os Cérberos, por exemplo, tal, que tem aquelas perninhas de bode, tudo, e pronto. Mas enfim, então esses deuses, eles eram representados sempre com aparência e personalidade humana. As emoções que eram típicas, os sentimentos que eram típicos dos seres humanos. Inclusive é interessante a gente falar, por exemplo, assim, a ideia do cristianismo, ele vai surgir um tempo depois disso. E a construção da imagem de Zeus com Z, né, que era o deus principal do Olimpo, lá na Grécia, ele com feições humanas, ele era um senhor idoso já, de barba branca, de cabelos brancos, que era uma representação de sabedoria, né, um ancião de um local com grande conhecimento. E aí de repente se cria, se demonstra a necessidade de criar uma imagem de Deus, já dentro do cristianismo, a imagem de Deus. Quando se cria a imagem de Deus, essa imagem precisa ser baseada em algo. E no que é que eles vão se basear? Na imagem de Zeus. Então, olha só, Deus, como a gente conhece hoje, aquelas representações fantásticas que temos sobre a maior divindade do cristianismo, quer dizer, a única divindade do cristianismo, né? Deus, ele vai ser construído à imagem e semelhança de Zeus, da representação do maior Deus da Grécia Antiga. Bacana, sabiam disso? Então, no mito de Heracles, herói grego também chamado de Hércules, que a gente fala, os 12 trabalhos de Hércules, desenhos, filmes, várias histórias a gente já ouviu falar sobre Hércules, né? Então, no mito de Heracles, também conhecido como Hércules, podemos encontrar alguns desses exemplos, desses elementos. Conta-se que Zeus se apaixonou pela mortal Alquimena. Zeus se apaixonou por uma mortal. Olha só, você lembra que Deus, no cristianismo, ele não se apaixona por Maria, né? Mas ele planta a sementinha dele que vai nascer Jesus. Então, Jesus é como se fosse um semideus. Não é à toa que foi possível Jesus ser morto. Ele renasceu depois, ele voltou à vida depois, mas ele acaba sendo meio que um semideus. Olha que história diferente, né? Então, conta-se que Zeus se apaixonou pela mortal Alquimena, mas ela era casada com Anfitrião. Maria era casada com José. Deus
concedeu, através do anjo Gabriel, né, um filho na barriga de Maria. Zeus se apaixonou por Alquimena, sendo que Alquimena era casada com Anfitrião. Só que as semelhanças param por aí. Por quê? Como Anfitrião estava participando de uma guerra, Zeus se disfarçou do marido de Alquimena, se disfarçou do Anfitrião e ordenou que o tempo se tornasse mais lento para que ele pudesse passar mais horas ao lado da amada. Safadinho esse Zeus, né? Desse encontro vai nascer Heracles, ou Hércules, o protetor dos homens e dos deuses. Por ser filho de Deus com uma mulher mortal, ele era considerado como um semideus. Olha as semelhanças, né? Uma coisinha ou outra assim que a gente pode ver, pô, bacana, interessante. Mas então, só que Zeus foi safado, que ele se fantasiou lá de anfitrião e tal. E você sabe esse nome anfitrião, né? Quando a gente recebe alguém em nossa casa, as pessoas falam, não, você tem que ser um bom anfitrião, né? Uma pessoa para receber bem alguém, né? E então, documentos em foco, página 112. As obras de arte como documentos históricos, assim como outros povos, os gregos representavam suas crenças, seus valores morais e seu cotidiano por meio da arte. Vasos pintados à mão exibem cenas da mitologia e são valiosas fontes históricas sobre os costumes e o modo de vida da sociedade grega. A escultura foi bastante desenvolvida entre os gregos, que a utilizaram para representar deuses, semideuses, heróis, atletas e sábios. E aí você tem 3 obras de arte. E o que é que a gente vai fazer aqui? Ele tem 4 questões para vocês fazerem na página 112, que aí vocês joguem duro e a gente continua na próxima aula para poder falar sobre isso. Mas só uma coisa aqui, a gente vai ter histórias e mais histórias através das pinturas que são feitas nesses objetos, ou nesse caso aqui uma ânfora de cerâmica, um vaso de cerâmica, né, que vai ter uma historinha contada, desenhada no seu corpo, e algumas outras esculturas, escultura em bronze de Zeus, o busto grego de Sófocles. Mas você vê que eles são bem representados geralmente com esse barbão, então não dá para ver, claro, porque não tem cores, as esculturas não possuem cores, mas dá para perceber que geralmente são semblantes de pessoas mais velhas, sempre barbadas, sempre com aquela coisa de um olhar mais fixo, a ideia de sabedoria, de conhecimento. Os filósofos eram profundos conhecedores do mundo, né, estudiosos, então eles vão ser sempre representados de uma maneira bem semelhante. Vão ter suas particularidades, claro, mas geralmente eles vão ser representados como anciãos, como gente mais velha, tá? Que Cleide não me veja aqui errando, anciãos. Enfim. Mas o importante é que eles vão ser sempre representados como pessoas mais velhas, assim, justamente para trazer a ideia de conhecimento. Não que todo velho seja sábio, né? A gente tem uns velhinho burro aí que, pelo amor de Deus, né? Principalmente lá no governo mesmo, tem os militares que, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, barba não significa conhecimento. Não, em alguns casos pode ser, né? Tá, isso não importa, deixa pra lá, viu? Corta isso. Mas então, voltando a falar sobre essa questão de fontes históricas, é interessante a gente ver que diversos desses elementos, diversas das esculturas, das cerâmicas, vão contar a história não somente através do desenho, que consta aqui, por exemplo, no caso da ânfora, mas principalmente do que eles representam, o que está construído
qual é a ideia que está construída naquelas esculturas, naquelas imagens. A escultura em bronze de Zeus. Como eu falei, a questão da barba, a questão do olhar como algo assim de mais intensidade. Tudo isso é uma construção de uma narrativa a partir dessas fontes históricas. Né? Então, você pode ter uma ideia de costume, de modo de vida, somente estudando, partindo pelo menos dos estudos sobre esses objetos. Ok? Então é isso. Façam aí a página 112, tá? E na próxima aula a gente continua, na 113 a gente finaliza esse capítulo. Beleza? Valeu, falou, tchau.